kiss from a rose on the grave. Eu não acredito que ninguém da minha família quer cantar. God is fills the air. Batman eternamente. That your rose is in bloom. Val Kilmer. Batman Eternamente. Batman Eternamente tá fazendo 25 anos esse ano, comemorando aniversário. E é um dos filmes mais polêmicos da história do Batman no cinema. Eu posso dizer que eu mesmo já tive opiniões muito diferentes sobre esse filme ao longo da minha vida. Hoje em dia eu considero que eu sou um fã da estética colorida, divertida e alegre que o Joel Schumacher trouxe pra esse filme. Muita gente se sente incomodada com isso, não gosta, acha que o filme é meio bobo, meio infantil, meio colorido demais, talvez. Ainda mais se tratando de um personagem como Batman. Mas uma coisa você não pode negar sobre esse filme. Ele é marcante. Mas vamos lembrar um pouquinho por que esse filme existe em primeiro lugar. O filme anterior que tinha sido lançado do Batman, o Batman Retorno, dirigido pelo Tim Burton, ele recebeu umas críticas bem mistas, até negativas na época, por ser um filme muito sombrio, muito violento, muito Tim Burton. Só pra deixar claro, antes que qualquer um queira me xingar nos comentários, eu amo toda a filmografia do Tim Burton, inclusive eu acho que o Batman Retorno é uma obra-prima dele. E aí a Warner, preocupada com a recepção do filme, ela quis mudar um pouquinho o rumo das coisas e fez o Batman Eternamente com uma pegada mais infantil, mais alegre, mais divertida, mais colorida. Talvez tenha até alguns pequenos erros aqui ou ali de condução, mas no fim eu acho que o saldo é positivo pro filme e é isso que eu vou analisar com vocês aqui agora. Vamos começar pelo começo então. O filme abre, a gente vê o logotipo do Batman na tela e aí entra aquela música. A trilha sonora desse filme é maravilhosa. E essa não era uma tarefa fácil, porque se você pegar a música do filme anterior, dos dois filmes anteriores do Batman, é uma das mais marcantes de qualquer filme de super-herói. E nesse filme, apesar de eu não achar tão marcante, eu acho que eles conseguiram deixar bem à altura. É muito gostosa de ouvir essa música. Se você puder depois, bota no YouTube e fica escutando ela em looping pra sempre. Bota ela, você vai sempre se sentir o maior herói de todos. E você pode estar fritando um ovo, como eu tava fazendo agora há pouco, e você vai estar se sentindo o grande fritador de ovo do Brasil. E é isso que eu quero falar aqui com vocês. Esse filme, ele entende o Batman. Ele não é um erro, como muita gente acha, não é um erro fazer um filme mais cômico do Batman. Esse filme entende o Batman melhor do que muito filme sério. E a cena de abertura, ela engrandece o personagem de uma maneira tão linda. É close em cada pedacinho da roupa dele, a música tocando, e é tudo plano holandês. Eu sou tarado por plano holandês. Pra quem não sabe, plano holandês é sempre quando a câmera tá filmando tudo meio torto, assim. Eu não sei porquê, eu acho isso maravilhoso, eu acho isso lindo. E todo filme que tem isso, ele já me conquista pelo menos 70%. E aí você vê o Batman caminhando pela Batcaverna, o Batmóvel é revelado, toda aquela grandiosidade, um momento super épico, revelando o personagem, o grande Batman, essa figura icônica, a música subindo, e o Batman tá olhando pra frente com uma luz super dramática descendo no rosto dele. E esse momento é totalmente quebrado por um... Can I persuade you to take a sandwich with you, sir? I'll get drive-through. Isso é comédia pra vocês, meus amigos. Muita gente diria que esse é o momento em que o filme desanda, ou então que essa fala do Alfred já entrega o que tem de ruim nesse filme. Mas eu acho exatamente o contrário. Essa cena faz o filme mostrar a que veio. É um filme de super-herói, é um filme grandioso e divertido de super-herói, mas que sabe tirar sarro de si mesmo. O que não é nem um pouco diferente da maioria, ou se não todos os filmes de super-herói que a gente vê atualmente. E aí a gente vê o Batman saindo da caverna, dirigindo o Batmóvel pela cidade, e aparece outro fator que a maioria das pessoas diria que é o que estraga o filme pra elas. As cores. Esse filme ele é muito colorido. Desde luzes de neon até tinta colorida na cara das pessoas por algum motivo, a cor do cabelo de alguns personagens. Esse é outro acerto do filme. Não é como se o filme anterior do Batman, que o Tim Burton fez, não fosse também exagerado. Só que ele era exagerado pro sombrio, ele era muito escuro, muito sinistro, muito sangrento. Esse filme não, ele exagera pro contrário, ele exagera pro cômico, pro espalhafatoso, pra galhofa. Ele copia descaradamente a estética e as cores dos quadrinhos. E de novo, não é nem um pouco diferente dos filmes atuais de super-herói. Se qualquer coisa, esse filme na verdade estava à frente do seu tempo. E aliás, falando em fidelidade aos quadrinhos, eu acho que esse filme ele acerta em cheio. Ok, talvez eu esteja passando um pouquinho de pano pro Charada, que não tem muito a ver com o que ele é nas HQs,
exceto talvez pelo visual na maior parte do filme. Mas voltando pra parte da fidelidade, nós temos o Robin. E a origem do Robin nesse filme é perfeita. Com eles caindo lá em câmera lenta e aquele zoom na cara do Chris O'Donnell. É lindo, tem até o uniforme clássico do Robin nos quadrinhos. E abri um parênteses aqui pra falar do Chris O'Donnell, que eu acho que ele, como Robin, como Dick Grayson, é uma excelente escolha pro papel. Tem o Duas Caras também. E beleza, ao longo do filme o Tommy Lee Jones ele fica um pouquinho apagado pela atuação do Jim Carrey, que realmente ele fica muito mais confortável, consegue aparecer muito mais num filme de exageros e coisas que ele sabe fazer. Mas no começo do filme, quando o Tommy Lee Jones ainda é o único vilão do filme, ele pra mim rouba a cena toda hora que ele aparece. A introdução dele, inclusive, como Duas Caras, é linda, é brilhante, é sombria, é tensa, é muito bem escrita, define perfeitamente quem é aquele personagem e ainda consegue divertir ao mesmo tempo. E por fim, temos o Batman. Ok, beleza. Val Kilmer, de Batman, não é o melhor de todos, mas eu não diria que é ruim, não muito. Veja bem, a pouca, vamos dizer assim, expressividade dele nesse filme era uma coisa que me incomodava bastante. E eu acho que é o que a maioria das pessoas se incomodam com a atuação dele. Mas reassistindo esse filme algumas vezes, eu reassisti ele algumas vezes pra poder fazer isso daqui, eu acho que eu compreendi o que o Valério tava buscando aí. Esse filme, se você for reparar, é o que mais explora a psique do Batman até então. Claramente houve um estudo pra tentar compor esse personagem. Ele é complexo, ele não entende muito bem os próprios medos, ele não sabe exatamente por que ele faz aquilo que ele faz. Não é à toa que o interesse amoroso dele nesse filme é uma psiquiatra. E, inclusive, fica aqui a dica, se você é fã desse filme, se você é fã de cinema no geral, assista a cena deletada que existe, muito fácil de encontrar no YouTube, é só pesquisar, onde ele tá assistindo uma matéria na TV em que o âncora diz que o Batman só tá atraindo mais crime do que impedindo, e que ninguém nunca pediu pra que ele fizesse nada e ele deveria aposentar o capuz. E ele tem uma conversa bem maneira com o Alfred justamente sobre tudo isso e todas as motivações dele. É bem legal, uma pena que não foi pro corte final do filme. Mas voltando aqui, mesmo o Batman com todas essas dúvidas, ele sabe fazer o que ele faz. Ele é o Batman e ele sabe o que tornou ele isso. Só que ele é um cara perdido, ele é um cara louco. E a atuação do Val revela isso. Ele é um cara que tem um segredo tão grande que esse segredo é basicamente a maior parte da vida dele. E ele tem que ficar escondendo isso das pessoas o tempo todo. Então ele faz isso nas expressões dele. Ele esconde quem ele é. Não deixa transparecer pra ninguém aquilo que ele tá sentindo a maior parte do tempo. Nem pro Alfred. Isso me lembra inclusive de uma fala do Marcelo Hessel, crítico do Omelete, você provavelmente conhece ele, quando ele foi mal interpretado ao falar que fazer o papel do Coringa era fácil. Ele se explicou depois dizendo que na verdade o que ele estava tentando dizer para as pessoas é que por mais que a atuação do Joaquin Phoenix no filme do Coringa fosse excelente, não necessariamente era a melhor de todas para ser merecedora do prêmio de melhor ator. Óbvio que a gente sabe exatamente como é que isso acabou, ele ganhou o prêmio de melhor ator no Oscar, mas isso era antes do Oscar e o Marcelo Hessel não sabe ver o futuro. Enfim, o que ele quis dizer com isso? É que o Coringa, por ser um personagem naturalmente mais exagerado, qualquer ator que o interpreta tem mais liberdade em como vai dar vida a esse personagem. Tanto na maneira de como comportar o corpo e até nas expressões faciais, onde pode ser exagerado que ainda vai estar dentro do que o personagem pede. E ele, na época, contrastou isso com o exemplo do Adam Driver, no filme Uma História de um Casamento, onde ele tem que passar um turbilhão de emoções que o personagem dele tá sentindo ao longo do filme, só que de um jeito normal, porque ele é uma pessoa normal e pessoas normais nem sempre botam na sua cara tudo aquilo que elas estão sentindo. Enfim, aonde eu tô querendo chegar com isso, Val Kilmer é o Adam Driver e o Jim Carrey é o Joaquin Phoenix. No fim das contas, eu acho que a atuação dele não me tira do filme. Inclusive, me empolga muito quando vejo ele usando o traje do Batman. A roupa em si eu acho maravilhosa. E sim, eu vou defender aqui os mamilos. Se você pode fazer uma armadura igual fizeram no filme anterior com um tanquinho dele desenhado, então por que não fazer uma roupa? Porque qual o problema de ter um mamilo também? É parte do corpo. Ok, não é como se eu gostasse de ver o mamilo ali na roupa dele, eu só acho que não faz a menor diferença. E detalhe, por parecer menos uma armadura e parecer mais com uma roupa, eu acho que até que faz sentido, né, ter o desenho do corpo do ator ali, porque é como se fosse o próprio Val Kilmer, o corpo do próprio Val Kilmer ali. E além de tudo isso, eu acho ele muito parecido com o Batman que a gente costuma ver nas animações.
que usualmente tenta ser o mais fiel possível ao que o personagem é nos quadrinhos. A voz dele eu adoro. What do you suggest, Alfred? O jeito que ele age, a maneira como ele se comporta e fala com os vilões. Tipo assim, ele não é aquele Batman agressivo, violento, raivoso. Ele é só um cara sério, sabe qual é? Ele é só um cara normal, só que sério. Inclusive o Robin, eu acho ele um personagem tão incrível nesse filme por causa do arco dele. Ele é um reflexo do Batman. E isso volta para aquilo que eu falei de ser um filme que explora muito a psique e os traumas do Batman. E aí você coloca esse personagem que é um reflexo dele, é uma repetição da história dele, de certa forma. E o Batman fica se vendo ali o tempo todo e tentando corrigir aquele garoto para que ele não se torne a mesma coisa que ele se tornou. E o Robin fica nessa jornada de eu acho que eu vou matar o cara, eu quero matar o Duas Caras por causa do que ele fez com a minha família. E no final ele tem a chance de matá-lo e ele se recusa. E você tem aquele momento lindo. Como eu falei, uma coisa que você não pode negar sobre esse filme é que ele tem umas cenas marcantes. Ele sabe apresentar os personagens que ele tem, ele sabe apresentar esse mundo galhofoso e engraçado e divertido e épico que ele tem. O Joel Schumacher mesmo diz que parte do que ele queria fazer com esse filme era uma homenagem ao Batman dos anos 60, que era mais galhofoso, que era uma paródia do próprio personagem. Qual o problema de abrir espaço para um filme que tira sarro de si mesmo? Até recentemente isso aconteceu com o filme Lego Batman, que é maravilhoso e é uma grande homenagem e uma grande tiração de sarro com toda a história do personagem. E por que o Lego Batman é mais bem recebido? É porque, sei lá, as pessoas aceitam melhor um Batman galhofoso quando ele é feito em desenho animado? Talvez, mas eu acho que isso é um tiro no pé pra qualquer um que gosta do personagem ou então que gosta de cinema. Porque a verdade é essa, a gente não pode simplesmente achar que tudo que é desenho animado é feito pra criança e tudo que é em filme é feito pra adulto. Dá muito bem pra você contar uma história mais cômica e parodiosa do Batman num filme, e dá pra você contar uma história super madura, sombria e adulta sobre qualquer personagem em forma de desenho animado. E outra coisa que eu gosto muito nesse Batman é que esse filme tem umas cenas de luta muito boas e inclusive até inovadoras para os filmes do Batman da época. E o que eu acho melhor nisso tudo é que eles ainda têm a coragem de encerrar o filme sem nenhuma grande luta. Porque se você for observar, esse filme ele bota o Batman e até o Robin às vezes em algumas situações que a gente não tá acostumado a ver eles muito. Como por exemplo o Batman lutando embaixo d'água, ou então lutando como Bruce Wayne no meio do circo lá. A cena em que o Duas Caras tenta explodir ele se protege do fogo com a capa, e tem uma das cenas mais maravilhosas de toda a história do Batman, que é ele correndo com fogo atrás dele. Aquilo é lindo! E no fim, a situação mais diferente possível, ele simplesmente derrota os caras no preparo. É muito bom, porque pra derrotar o Charada, ele tá com um boomerang nele, e pra derrotar o Tommy Lee Jones, ele pega um pacotinho de moeda igual às moedas que o Duas Caras usa e taca pra cima. Um pacotinho que a gente não viu em nenhum momento do filme ele botar no bolso dele, mas tá lá, ele taca pra cima e o cara morre tentando descobrir qual foi a moeda que ele tacou pra cima primeiro. E é disso que eu tô falando quando eu falo que o Joel Schumacher foi brilhante na execução desse filme. Porque ele estudou, ele entendeu muito bem a estética das histórias em quadrinhos e soube aplicar de uma maneira inteligente e divertida no filme dele. Eu acho que muito do que foi feito pro filme do Super-Homem em 78 é aplicado nesse filme. E sendo bem sincero, eu consigo ver muita semelhança entre os dois filmes, não só no fato de encarar com um pouquinho mais de simplicidade o herói da trama, mas também no otimismo que o filme passa. É um otimismo inspirador, é uma coisa pra você assistir e sair se sentindo um pouquinho melhor desse filme. É como eu falei no início desse vídeo, muita gente pega mais no pé do Joel Schumacher e desses filmes do Batman que ele fez, muito mais por causa do segundo filme, Batman e Robin, que eu não vou estar analisando exatamente aqui, mas eu posso fazer depois um outro vídeo sobre isso, porque muita gente acha que ele realmente passou um pouco da linha nesse segundo filme, e as coisas ficaram bobas até demais. Se a gente fosse colocar nos padrões de hoje em dia, é como se o Batman eternamente fosse o Vingadores e o Batman e Robin fosse Liga da Justiça. Mas ainda assim, ele era um diretor, um autor com uma visão, uma carreira gigantesca, muito foda atrás dele, e que tinha sido pedido pra fazer esse exato tipo de trabalho com a franquia do Batman. E eu acho que ele mereceu um pouco mais de reconhecimento por tudo aquilo de bom que ele trouxe, de inovador que ele trouxe pra franquia, do que aquilo que ele realmente recebeu, que foi um backlash absurdo, um monte de gente xingando e odiando ele
a ponto do cara vir publicamente alguns anos depois e pedir desculpa pelo filme que ele fez. Eu acho que nenhum diretor de nenhum filme deveria vir a público pedir desculpa por um bando de fã nerd chato porque ele fez um filme que a galera não gostou de ver. O que eu queria ressaltar mesmo é a visão muito única que o Joel Schumacher trouxe pro personagem para esse filme. Eu acho que a gente sempre tem que tentar valorizar visões únicas e autorais que alguns diretores trazem para certos filmes de super-herói, porque existe muito essa discussão no meio que filmes de super-herói, a maior parte do tempo talvez sejam mais do mesmo, ou então sejam muito genéricos. Então, mesmo quando a gente não gosta tanto da visão que um diretor traz para determinado personagem, eu acho que a gente deveria sempre enxergar ela positivamente por ser algo original. Isso vale tanto pro Joel Schumacher, quanto pro Zack Snyder, ou então pro James Mangold, ou até mesmo pro Josh Trank, que fez um dos filmes mais odiados dos últimos tempos, que foi o Último Quarteto Fantástico, de 2015. Sempre existe em cada um desses filmes uma visão que muitas vezes não é exatamente aquilo que acaba sendo entregue, e acho que a gente sempre deve tentar manter o respeito pelos autores. Enfim, 25 anos depois, eu acho que esse filme sobrevive ao teste do tempo. Batman Eternamente, se você tiver afim de passar um tempo rindo, se divertindo, você vai conseguir. Não vai te afetar em nada, nada vai te tirar do filme. Se você já assistiu esse filme e não gostava tanto dele pelos motivos que eu citei aqui, assiste de novo. De repente você gosta mais. Enfim, pessoal, muito obrigado. Meu nome é Bruno, pra quem não me conhece. Eu vou trazer mais vídeos como esse aqui para esse canal muito em breve. E se você quiser acompanhar um pouquinho melhor outras coisas que eu faço no YouTube, acessa o canal Perdendo Views que tá aparecendo aqui na tela para você. E é isso, um grande abraço, tchau!